Assunto que nós vamos tratar é o que nós chamamos de modelo de caixa. O modelo de caixa ele é utilizado pelo CSS para a gente definir várias propriedades de cada elemento HTML. Por que tem esse nome? É porque todos os elementos HTML são encarados pela CSS como se fossem caixas, e cada um desses elementos um conjunto de propriedades que podem serem manipuladas. Então, no modelo de caixa, nós temos algumas propriedades que diz respeito à margem do elemento, ou seja, é a distância do elemento da borda até o próximo elemento. Nós temos propriedades de borda, referente à borda em si do elemento, então a margem está fora da borda. Propriedades de espaçamento ou preenchimento é um espaço que está interno à borda, né? Então, é basicamente a distância entre a borda e o conteúdo do elemento. E, por fim, nós temos o comprimento e a altura de cada elemento HTML. Para cada uma das propriedades, nós podemos trabalhar com elas de forma individual ou agrupadas, né? Numa notação abreviada. E as palavras de referência para os 4 lados da caixa é top para o lado superior, right para a direita, bottom para a parte inferior da caixa e left para a parte esquerda da caixa. Então a questão é, a gente vai falar qual é a propriedade, qual é o lado que a propriedade se aplica e qual é a estilização para esta propriedade. Esse aqui é uma ilustração então do modelo de caixa adotado pela CSS. Então você vê que nós temos a borda, a margem que está fora, né, a parte externa do elemento, o padding é a parte que está dentro do elemento, né, o preenchimento, e aí nós temos então o conteúdo em si, podendo ser ajustado tanto na altura quanto no comprimento de cada componente. Então o primeiro que eu quero demonstrar aqui é a margem, né? Então a margem desse elemento define a espessura da margem da caixa. É a área que separa o objeto dos demais objetos. Todas as declarações CSS relacionadas ao modelo de caixa, elas podem ser de forma individual ou abreviada. Aqui nós temos um exemplo da notação abreviada. O que significa isso? Significa que eu dou o nome da propriedade, neste exemplo a margem, e já coloco os valores para os 4 lados da caixa. Esses valores eles sempre vão iniciar na parte superior, área da direita, parte inferior e a área esquerda da caixa. Então, para ficar fácil de memorizar, você segue o sentido horário iniciando na parte superior da caixa. Então, o primeiro valor é a parte superior, o segundo valor é a direita, o terceiro valor é a parte inferior da caixa e o quarto valor é a parte esquerda da caixa. Sobre as margens, o que acontece? Não há, ou melhor, há uma sobreposição de margens. Por exemplo, se eu tenho 2 elementos aqui, caixa A e caixa B, e na caixa A eu defino uma margem inferior a 30 pixels e no elemento B, na caixa B, uma margem superior de 20 pixels. Então, por exemplo, este comportamento não acontece, né? Por quê? Porque as margens se sobrepõem. E aí, como elas se sobrepõem, impera ou tem o efeito aquela margem que é maior. Então, a distância entre os 2 elementos, um possuindo margem superior de 20 pixels e outro uma margem inferior de 30, a distância entre eles não é 50. Por quê? Porque a de 30 sobrepõe a 20. Então a margem, a distância entre um elemento e outro, será 30 pixels. Vamos então ver a borda, que aí a gente define a borda da caixa e aí fica mais fácil para a gente visualizar o comportamento. Então vamos ver a margem, a borda e depois a gente pode começar a implementar os exemplos. Borda da caixa. A borda ela é composta por 3 características: a espessura da borda, o tipo da borda e a cor da borda.
E se você for utilizar a notação reduzida, abreviada, melhor dizendo, você vai utilizar sempre nesse conjunto aqui, ó. Você define a palavra reservada border, que vai definir características para a borda da caixa. O primeiro parâmetro é a espessura da borda, o segundo parâmetro, o tipo da borda, e o terceiro parâmetro, a cor da borda. Nessa situação, ele é definido esse conjunto de características para os 4 lados da caixa. Mas se você quiser especializar e definir individualmente para cada lado da caixa propriedades, você pode utilizar então a notação individual. Por exemplo, border top width, border right width e assim por diante. Você está definindo o tamanho, melhor, a espessura da parte superior da borda, a espessura da parte direita da borda e assim por diante. Neste caso, está focado o quê? Na declaração por característica da borda. Então, eu estou pensando na característica espessura da borda e estou definindo de forma individual para cada lado da caixa esta característica espessura da borda. Se você não quiser fazer a anotação individual de cada lado da caixa focado na espessura, você também pode fazer uma anotação abreviada pela propriedade espessura. Por exemplo, border width. Aqui nós estamos definindo o quê? A espessura da borda. E aí eu vou falar qual é a espessura da borda para os 4 lados da caixa. E se eu quiser fazer a anotação abreviada, focada nas 3 características da borda, também é possível. Por exemplo, border width. Vou definir a espessura de cada lado da caixa, a espessura da borda de cada lado da caixa. Iniciando sempre da parte superior, seguindo o sentido horário, eu vou percorrer os 4 lados da caixa. Border style, o tipo da borda. Repara que aqui só tem uma propriedade. Quando eu coloco apenas uma propriedade, todos os 4 lados da caixa vai assumir então este valor para esta propriedade. E finalmente o border color define a cor da borda. Eu coloquei apenas 2 propriedades. Repara que neste caso a primeira propriedade vai fazer referência à parte superior e inferior da caixa e a segunda propriedade, o segundo valor, faz referência à parte direita e esquerda da caixa. Então agora nós podemos iniciar a implementação do exemplo, tudo bem? Vamos aqui para o Visual Studio Code. Eu vou criar lá no diretório CSS o terceiro diretório que vai ser aula 3. Então, botão direito do mouse, New Folder, aula 3. Vou criar o arquivo HTML, que eu vou chamar de modelo caixa.html. E já vou criar o meu arquivo de regras CSS. Então agora eu chamei de layout na aula passada, vou chamar isso aqui de estilo, tá? Estilo.css. Vamos criar aí então o nosso esqueleto, que é a parte mínima necessária para a gente ter uma boa página HTML. No título da caixa, no título da página, vou colocar modelo de caixa. E vou seguir aí a mesma orientação da última aula, colocar um cabeçalho H1 aqui, com o mesmo título da página. E já vamos fazer a conexão ou referenciamento da minha folha CSS chamada estilo.css aqui na página HTML. Ótimo. Vou fazer o que agora? Testar se eu incorporei da maneira correta. Então vamos lá no estilo,
Vou criar uma regra aqui para o H1, vou mudar a cor novamente. E vou abrir a página no navegador. Então vou aqui no Firefox, aula 3, modelo caixa HTML. Aconteceu algum probleminha aí porque não mudou, né, a cor da fonte. Vamos ver o que aconteceu então. Text, está escrito errado. Vamos de novo. Perfeito, ó. Já identificamos o erro e corrigimos. Então fiz a referência correta. Eu gosto sempre de fazer esse teste inicial, porque senão a gente vai escrever um monte de regra lá no arquivo e na hora de testar nenhum é aplicado. Aí a gente fica lá quebrando a cabeça no arquivo de regra, achando que o problema está lá, mas na verdade o problema é que nós tínhamos referenciado da maneira incorreta na página HTML. Então não tinha nada a ver com o arquivo de regras. Posso apagar agora essa regra, que foi só utilizada para teste. E nós vamos criar aqui duas caixas, né? Para a gente testar. Então, para criar as caixas, eu vou usar divs. Div ID. Vamos colocar caixa 1, sem espaço, tá? E vou criar aqui uma outra caixa. Div ID. Caixa 2. Ficou estranho isso aí, né? Caixa 2, mas tudo bem. Vamos deixar só assim por enquanto, para a gente poder visualizar as caixas. Por enquanto, não tenho nada na página como resultado final, né? Porque as divs estão vazias. Eu vou estilizar um pouco a div. Vamos colocar então no caixa 1. E aqui agora, pessoal, nós vamos ter bastante opção. Se você for deixar as caixas iguais, né, tanto a espessura e etc., nós podemos criar uma regra na div. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos criar uma regra geral. Se toda a minha div for desse jeito, o que eu posso ter? Eu posso criar aqui, então, uma regra geral na div. Então, 3 pixels, solid e black. Essa é a configuração da borda. Feito isso, olha aqui. Todas as caixas vão ter essa configuração. O problema é que não tem nenhum conteúdo aqui na div, né? Então, vamos colocar um conteúdo qualquer aqui. Caixa 1. Caixa 2. Tá lá. Vamos ver por que o black escrevi errado. Pronto. Então aqui eu tenho as duas caixas. Tá bem esquisito, né? Mas para a gente testar as propriedades vai dar certo. Então nós temos aí a caixa 1, caixa 2. Como não tem nenhum espaço entre elas, não foi aplicado nenhuma margem, aconteceu esse efeito aí. Então vamos começar a fazer o seguinte. Vamos deixar de forma mais especializada as caixas, até mesmo para a gente poder diferenciar cada uma delas. Então o que eu vou fazer? Isso aqui fica uma ilustração de como pode ser um modelo mais genérico. Então eu vou comentar esse código. E nós vamos criar modelos específicos para cada uma das divs. Então, para o caixa 1, eu vou colocar aqui a borda. 5 pixels, solid e azul, blue. Para a caixa 2, eu vou colocar uma borda mais fininha, menos espessa, né? Eu vou colocar outro tipo de borda aqui, ó, o dashed, que ela é uma borda pontilhada.
Vou colocar vermelho, a cor. Então aqui agora nós já estamos começando a diferenciar um pouco as caixas. Eu vou acabar entrando nos outros atributos aqui antes de explicá-los, mas não tem problema. Vamos aplicar aqui então a propriedade de margem, que foi a primeira propriedade que nós vimos. Vamos pegar aqui na caixa 1 e aumentar a margem inferior dela, no intuito de eu aumentar um pouco o espaço entre a caixa 1 e a caixa 2, porque ficou muito grudado aqui, ó, ficou um negócio esquisito, né? Então vamos ver aqui, ó, na caixa 1, a margem inferior, vou colocar aí 10 pixels. Então aumentou um pouquinho, está muito pouco, vamos colocar aí 30 pixels. Ótimo. Assim deu certo. Vamos supor agora que, não satisfeito, eu gostaria de aumentar um pouco a margem agora, mais ainda, né, essa distância, mas manipulando a caixa 2. E aí a minha ideia é aumentar ainda mais a distância, aumentando a borda da caixa 2. Então vamos imaginar, aumentando a borda não, a margem, né? Então agora eu vou aumentar a margem superior, margem top, da caixa 2. Então eu vou aumentar em mais 20 pixels. De forma proposital, nós vamos observar que não houve nenhum efeito. Por quê? Justamente por causa da sobreposição da margem. Existe uma margem de 30 pixels da caixa 1 aqui, e existe uma margem de 20 pixels da caixa 2 aqui. A questão é que ela foi sobreposta pela caixa 1, que é maior. Então, se em algum momento a borda da caixa 2 prevalece sobre a borda da caixa 1, eu vou ter um distanciamento aqui, um afastamento de 10 pixels no total. Por quê? Porque apesar de ser 40 da caixa 2, eu já tinha sido afastado 30 aqui. Então agora eu tenho um afastamento de 30 pixels, que deve vir mais ou menos até aqui, ó, da caixa 1, uma margem inferior, e na caixa 2 eu tenho uma margem superior de 40 pixels, que é ela que está imperando no afastamento, né, da caixa. Sobre a borda, e aí eu já vou entrar em outra propriedade da caixa, nós temos aqui diversos tipos de borda, e você pode consultar isso lá no W3 Schools. Nós temos aí bordas com ponto, com traço, borda sólida, duplas e etc. E a próxima propriedade que eu gostaria de abordar é o padding, ou seja, é o distanciamento ou preenchimento entre o conteúdo da caixa e a borda da caixa. Então, por exemplo, vamos trabalhar aqui na caixa 1, vamos colocar aqui a propriedade padding, e aí eu vou deixar uma única propriedade que vai servir, um único valor que vai servir para os 4 lados da caixa, e você vai observar que agora vai ter um espaço, tanto no lado superior, esquerdo e inferior do conteúdo. Na parte da direita nós não vamos observar essa diferença, porque nós já temos o que? Um grande espaço aí sem estar preenchido. Então você vê que agora eu consegui colocar uma pequena distância com a propriedade padding entre o conteúdo da caixa e a borda da caixa. Tem uma propriedade interessante que é o border radius, que é o raio da borda. O que é isso? Para eu conseguir fazer a borda ficar com os cantos arredondados. E essa característica é bem legal. Vou colocar ela aqui. Border radius. E aí vamos colocar aí, sei lá, 20 pixels. E aí nós vamos observar um arredondamento na borda da caixa. Quanto menor o valor, mais acentuada é a curva. Então, por exemplo, 5 pixels, tem lá um arredondamento bem brusco, né? Você vê que a caixa estava vindo reta até aqui e é reta até aqui. Então, o 5 fez esse pequeno arredondamento. Ó. Ao passo que se eu tiver um número um pouco maior,
a curva fica mais suave, né? Fica mais fácil de eu fazer essa manobra aqui. Vamos pensar assim, como se eu estivesse dirigindo um carro. Bom, então aqui é a propriedade padding da caixa. E a última propriedade que nós temos para ser exibido é a questão do comprimento e da altura da caixa. Também é possível ajustar isso aí. Então vamos mexer aqui na caixa 2 agora. Ó. O comprimento da caixa, propriedade width. Vamos colocar aí, sei lá, 80 pixels. E nós vamos perceber que eu diminuo, né, o comprimento aí do meu elemento, o comprimento da caixa. E se eu quiser manipular a altura, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. E se eu quiser manipular a altura da caixa, propriedade height, com 100 pixels. Então está aqui a minha largura, ou melhor, o comprimento e a altura da caixa. Com isso nós concluímos o modelo de caixa e dá para você perceber o seguinte, agora é termos criatividade, né, e dedicação na hora de escrever as regras. A tendência é que nós tenhamos várias regras no nosso arquivo de estilo. Esse arquivo costuma ficar um pouco grande, mas isso é assim mesmo, você não precisa se assustar. E quando a gente for entrar no assunto de Bootstrap, nós vamos otimizar muito a aplicação dessas regras. Então vai ficar melhor ainda de trabalhar. Então concluo essa aula com esse exemplo aqui, onde nós vimos o modelo de caixa e as propriedades da caixa. Né? A margem, que diz respeito à distância externa entre a caixa e a sua borda. A borda em si, que aí nós vimos que a borda tem a espessura, o tipo da borda e a cor da borda. Propriedade padding, que diz respeito ao espaçamento interno entre a borda e o conteúdo da caixa. E as propriedades de comprimento e altura. Para finalizar, para cada uma das propriedades eu posso definir de maneira individual para cada lado da caixa. Por exemplo, vamos pegar aqui na caixa 2, ó. Border top. Eu quero 2 pixels, pontilhado e vermelho. E a borda inferior, por exemplo, eu vou querer bem espessa, 10 pixels, sólida e verde. Então aqui eu tenho propriedades individuais, né, para cada um dos lados da caixa. Lembrando que aqui eu só estou trabalhando com a parte superior e inferior da caixa. E aí eu tenho esse comportamento aqui. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal.